obrigado. Obrigado também a BRH pelo convite. É realmente um prazer estar aqui com vocês. Um fórum especialmente interessante para se falar em conhecimento. Eu já tive a oportunidade de vir algumas vezes no passado, assistir às palestras, participar dos eventos. Mas enfim, nessa primeira oportunidade, conversar um pouco com vocês sobre conhecimento. E tentar fazer uma relação, que eu vou dizer francamente, entre conhecimento e vantagens estratégicas. Eu disse tentar porque eu não vou mostrar com o meu chapéu de engenheiro como é que isso ocorre. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, tem uma apresentação aqui, tem alguns slides. Talvez a gente siga todos, talvez a gente não siga, se a gente parar no terceiro, senão a gente teve uma boa conversa aqui, um bom diálogo. O meu objetivo não é passar o máximo, mas ter um diálogo intenso com vocês sobre esse assunto que, sinceramente, para mim é apaixonante, mas eu sou suspeito, pensar em conhecimento nas organizações. Bom, agora, três grandes pontos. Por que investir em conhecimento? Como investir em conhecimento? Finalizando, falando essencialmente de gestão do conhecimento e competitividade. O primeiro ponto não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio porque o conhecimento, ele, diferentemente de outros recursos, outras variáveis, ele não é facilmente medido. Digo mais ainda. Ele é medido essencialmente quando ele é simples. Você faz alguns testes, a pessoa sabe ou não sabe aquilo ali. Na medida que o conhecimento vai ficando sofisticado, avançado, evoluído, o que acontece? A gente só consegue admirar, referendar e tentar compreender. Nesse contexto, muitos se perguntam, bom, como é que eu provo que eu preciso investir em conhecimento? Eu, sinceramente, eu não tenho a pretensão de, em 10, 15, 20 minutos ou uma hora, dar uma prova cabal que se precisa investir em conhecimento. Mas eu vou jogar algumas ideias para vocês, que eu venho me debatendo há bastante tempo, tentando explicar como é que eu falo para uma organização, para um indivíduo, que ela precisa investir em conhecimento. Bom, outra característica interessante nesse ponto é que quando você investe em conhecimento, você não necessariamente sabe todos os resultados que você vai obter com ele no futuro. Às vezes é mais fácil medir a posteriori do que de antemão. Já tem uma pergunta ali, né, professor? Mas fique à vontade, tá? Não tem problema algum. Ao longo do tempo, a sociedade vem investindo em conhecimento, logicamente. As organizações vêm investindo em conhecimento. Aliás, eu diria que praticamente toda organização de efetivo sucesso tem feito gestão do conhecimento. Tem uma organização de porte, líder, hoje, não está fazendo gestão do conhecimento. Mas espera aí, o que significa isso? Talvez ninguém chamasse isso de gestão do conhecimento, eu vou falar um pouco mais para frente. A grande questão, quando eu começar a falar de gestão do conhecimento, é o quão deliberado é pensar, isolar essa variável, esse recurso do conhecimento. Mas tem algumas coisas que, quando a gente fala em conhecimento, são mais ou menos óbvias. E aí, são alguns estudos que a gente só consegue fazer depois de algum tempo. Vamos começar num nível mais amplo. 40 anos atrás, o Brasil tinha um PIB per capita 4 ou 5 vezes maior do que da Coreia do Sul. No final da Guerra da Coreia, era um país devastado,
com 60% de analfabetismo, sem nenhuma indústria, e mais ainda, praticamente sem nenhum recurso natural, sem praias bonitas, para atrair o turismo. 40 anos depois, a gente sabe. É um país que tem um per capita hoje 5 vezes maior do que o Brasil. O que tinha na Coreia que o Brasil não tem? Coreano. Uma sociedade que encarou a história do conhecimento de maneira absolutamente como uma devoção. E por que você está falando disso? Por que você está falando de devoção? Porque antes de qualquer coisa que você precisa, ninguém consegue passar conhecimento para as pessoas. Nem para o país, nem para uma organização, nem para o indivíduo. Conhecimento, de fato. Mais importante é passar uma atitude de devoção, de paixão pelo conhecimento. E eu digo o seguinte: quando você realmente se apaixona por esse tema, ou pelo conhecimento, de qualquer área que te interesse, é difícil não querer mais. Conhecimento quer conhecimento. Isso é uma coisa muito interessante, e daqui a pouco tem tudo a ver com a explicação que eu vou tentar dar sobre por que investir em conhecimento. Então vamos lá. Bom, do ponto de vista do capitalista, ele sempre vai perguntar: onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Vou comprar uma máquina nova? Comprar um prédio novo? Vou investir no conhecimento e na organização? Ou vou colocar o dinheiro no capital financeiro? Essa é uma pergunta séria. E se, talvez, nós como profissionais, e vamos falar para um capitalista, o dono da empresa, o acionista, a gente precisa investir em conhecimento. Ele vai falar: bom, por que eu vou investir em conhecimento e não vou colocar o dinheiro no capital financeiro, no mercado financeiro? No final das contas, o capitalista ele tem que fazer escolhas. E investir no conhecimento é uma escolha como qualquer outra. Daí a gente precisa ter alguns argumentos que o ajudem a pensar e refletir sobre por que investir em conhecimento com a luneta de alguém que quer retorno sobre o capital. A primeira razão que eu estou colocando para vocês, eu não vou escutar, vou colocar algumas, talvez não algumas. Quando você vai de retorno, você quer saber o valor adicionado pelo custo marginal adicionado. Bom, eu vou dizer uma coisa: nada, mas nada, nenhuma outra atividade, além daquelas mais ilícitas, que isso daqui a gente não vai tocar aqui, pode dar retornos exponenciais. O que é retorno exponencial? Quando o denominador está chegando próximo a zero e o numerador tem um número qualquer. Por que isso? Pensa o seguinte: eu tenho uma fábrica, vou dar um exemplo para vocês. Eu invisto numa metodologia, aprendo algo com uma organização, aprendizado organizacional. E essa mesma metodologia é aplicada numa outra fábrica. O que aconteceu? Quanto custou para a outra fábrica? Pode dar um retorno de 200 milhões. Eu desenvolvi uma tecnologia em um lugar e apliquei em outro lugar. Nenhum outro recurso econômico, repito, consegue dar retorno exponencial. O conhecimento tem uma propriedade fantástica. Ele pode ser usado muitas vezes e por diferentes pessoas.